Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e neste último vídeo sobre o mês da Bíblia, que é o mês de setembro, nós iremos fazer uma rápida e breve introdução ao livro que está sendo estudado e refletido por todos os cristãos católicos neste mês. Todo ano a Igreja indica um livro da Bíblia para ser o objeto da reflexão dos cristãos católicos. Este ano, o livro que está sendo estudado no mês da Bíblia é o livro de Gálatas, ou a Epístola, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, neste último vídeo da série sobre o mês da Bíblia, o mês de setembro, eu vou rapidamente fazer uma introdução, uma breve introdução à leitura desse texto bíblico, deste livro do Novo Testamento, que é a carta ou a epístola de Paulo aos Gálatas. Primeiro, é preciso que a gente entenda quem são os Gálatas. Afinal, a epístola é destinada aos Gálatas. Os Gálatas são os habitantes de uma região geográfica da antiguidade chamada de Galácia. Então, Gálatas são os habitantes da Galácia, uma região, uma área que na antiguidade estava situada na Ásia Menor, exatamente no local onde hoje está situada a Turquia. Então, hoje, ali onde está a Turquia, na Eurásia, entre a Europa e a Ásia, ali se situava a região chamada de Galácia, onde moravam, onde viviam os habitantes chamados de Gálatas. Quem são esses Gálatas? Na verdade, o termo Gálata vem do grego Galatai, que, por sua vez, já é uma derivação, uma transliteração da palavra kelotai, em grego. Então, Galatai é um termo mais recente do século I da era cristã, que substituiu o kelotai, que significa celtas. Celtas. Então, os Gálatas, na verdade, são de origem celta. São povos celtas que migraram no século III a.C., da região das Gálias, onde hoje está a França, no centro da Europa, para o leste, para a Ásia Menor, aquela região onde hoje está situada a Turquia, na Ásia Menor. Então, os Gálatas são esses celtas que se deslocaram, que migraram no século III da Gália para a região da atual Turquia, que era naquela época a Ásia Menor, e por isso aquela região onde eles se estabeleceram, ali na cidade de Ancira. Ancira é a atual cidade de Ankara, na Turquia, né, capital da Turquia. A Turquia tem uma capital histórica, que é Istambul, antiga Constantinopla, a Bizâncio, né, do Império Bizantino, Constantinopla, que passou a se chamar Istambul, e a outra capital é Ankara, uma cidade antiquíssima, que era chamada nessa época, na antiguidade, de Ancira. Então, ali se estabeleceram esses celtas, Keltai ou Galatai. Né? Keltai ou Galatai são os celtas. Portanto, a epístola é dirigida a eles, a esses celtas que são os Gálatas, os habitantes da área, da região chamada de Galácia, que fica hoje na Turquia
atual, na Turquia atual. Vejam bem, para a gente fazer uma leitura mais objetiva, mais científica, uma leitura mais exegética, vamos dizer assim, da palavra de Deus, da Bíblia, né? É preciso que a gente contextualize o texto, o livro bíblico que a gente está lendo. E para a gente contextualizar, é necessário que façamos 5 perguntas, 5 questionamentos fundamentais ao livro, ao texto, né? Ao texto sagrado. Quais são as 5 perguntas para a gente contextualizar o texto? Toda vez que a gente for ler a Bíblia, algum livro da Bíblia, a gente faz essas 5 perguntinhas, esses 5 questionamentos fundamentais. Quais são eles? Primeiro, quem escreveu este livro? Quem escreveu? Aí a gente vai tentar identificar o autor, a autoria do texto sagrado. A segunda pergunta é onde o texto foi escrito, onde o livro foi escrito, onde esse autor escreveu. E aí a gente indica o local da composição, da redação deste livro, deste texto sagrado. Segunda pergunta, né? A terceira pergunta é quando o livro foi escrito, quando o texto foi escrito, quando ele escreveu isso, em que época, em que data, em que século. Então, a terceira pergunta é o quando, ou seja, vai nos remeter ao tempo, à época, à data da redação do texto. A quarta pergunta é por que este livro foi escrito? E essa pergunta nos dará o motivo, a razão, a causa por que o autor resolveu escrever aquele livro, o autor sagrado, o agiógrafo. Né? E, finalmente, a quinta pergunta, a quinta questão. Para que ele escreveu? Ou para que o livro foi escrito? Isso nos dará a finalidade, o objetivo daquele livro, daquele texto sagrado, ter sido escrito pelo agiógrafo, pelo autor sagrado. Então, nós vamos fazer isso, vamos contextualizar, vamos fazer isso com esse livro de Gálatas, com a carta, a epístola aos Gálatas. Vamos então contextualizá-la, vamos aplicar estas 5 perguntinhas, estes 5 questionamentos ao texto, à carta de Gálatas. Não é? Primeira pergunta: quem escreveu este livro? Quem escreveu este texto da Sagrada Escritura, a carta aos Gálatas? É fácil. A resposta é clara. Foi o apóstolo Paulo. Então, a autoria é indiscutivelmente de Paulo, apóstolo. Portanto, a primeira pergunta, quem escreveu a carta aos Gálatas, foi São Paulo. O autor, a autoria é paulina, é um dos textos paulinos, um dos escritos paulinos. Segunda pergunta, onde esse livro foi escrito? Onde São Paulo estava quando escreveu a carta aos Gálatas? E a resposta é a cidade de Éfeso. São Paulo escreve e envia esta carta para os Gálatas, para os cristãos da Galácia, da cidade de Éfeso. Ela é remetida de Éfeso com destino à Galácia, com destino aos Gálatas, habitantes da Galácia. Portanto, esse texto, o texto deste livro sagrado, a Carta aos Gálatas, foi redigido, foi produzido e escrito na cidade de Éfeso, que fica também na região da Ásia Menor. Estavam próximos ali da Galácia. A terceira pergunta é quando esta carta aos Gálatas foi escrita? Ou seja, em que data, em que tempo, em que época?
não é? Qual a data? Os historiadores, os exegetas, os estudiosos da Bíblia, eles se inclinam para uma data próxima entre os anos 56 e 57 da era cristã. Nós estamos aqui no tempo já depois de Cristo. É a era cristã, é a era da igreja. Então, entre os anos 56 e 57, São Paulo deve ter escrito de Éfeso e enviado de Éfeso esta correspondência, esta missiva, esta epístola para os habitantes da Galácia, os cristãos gálatas. Portanto, hoje, os estudos atuais de exegese dão conta de que esta carta, este livro de Gálatas, teria sido escrito por volta entre os anos 56 e 57 da era cristã, ou seja, depois de Cristo. A quarta pergunta é: por que este livro foi escrito? Por que o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Gálatas? Ou seja, qual o motivo, a causa, a razão de São Paulo ter escrito a carta aos Gálatas? O motivo, minha gente, é a célebre polêmica ou controvérsia judaizante. E o que foi essa controvérsia, essa polêmica, não é? Essa querela judaizante? Foi um dos mais sérios e graves problemas enfrentados pela igreja primitiva, pelo cristianismo nascente, ainda no século I, nos seus primeiros anos, nas primeiras décadas da história da igreja cristã, da história da religião cristã, do cristianismo. Esses judaizantes eram cristãos, judeus, portanto, de origem na sinagoga judaica, que eram extremamente radicais, ou seja, eram intransigentes, eram intolerantes para com aqueles cristãos que não eram judeus, os chamados gentios ou pagãos. E por isso mesmo eles queriam impor a religião, os preceitos da lei, né, e os costumes da cultura judaica aos cristãos originários do paganismo, aos pagãos, aos gentios que não eram judeus. Então eles diziam que eles, para serem salvos, precisavam seguir todos os ritos, todos os costumes da cultura judaica e todas as prescrições legais da Torá, da lei. Então, isso equivalia a anular o Calvário, a anular a salvação no sangue redentor que escorreu do Gólgota, da cruz de Nosso Senhor, no Gólgota. Então, São Paulo escreve, saindo em defesa da universalidade cristã, saindo em defesa da superioridade da graça salvífica, redentora de Cristo na cruz, em relação à lei de Moisés. Então, esses judaizantes passaram pelas comunidades da Galácia, espalhando essas histórias, essas doutrinas, pervertendo, inclusive, as decisões já tomadas no Concílio de Jerusalém, alguns anos antes, no ano de 51. Aquela assembleia realizada sob a direção dos apóstolos na cidade de Jerusalém, com a presença de São Paulo, São Barnabé, né? E a assembleia, chamada de Primeiro Concílio, né, o Concílio Apostólico de Jerusalém, decidiu por abrir o cristianismo ao mundo pagão, ao mundo gentil, e não impor aos convertidos do paganismo
aos cristãos de origem gentílica nada mais além do que aquilo que era já previsto, já prescrito. Não participar das cerimônias idolátricas, não participar dos rituais de sacrifícios oferecidos aos deuses, aos ídolos pagãos, né? Como, por exemplo, as carnes sufocadas de animais sacrificados aos deuses e assim por diante. E não praticar aqueles atos que são considerados até hoje como pecados para a moral cristã, como a fornicação, a prostituição, o adultério. Né? Então, apenas isso foi imposto aos gentios, aos cristãos que vinham do paganismo, se convertiam, e não a lei, todas as prescrições da Torá, todos aqueles costumes e ritos, rituais de purificação dos judeus, né? E também a circuncisão, que era um rito que causava uma certa repugnância no mundo gentil, no mundo pagão. Então, São Paulo sai em defesa dessas decisões tomadas pelo Concílio Apostólico de Jerusalém. Ele recorda essas decisões, porque esses judaizantes passaram, depois do concílio, provocando, semeando discórdia, semeando confusão, divisão nas comunidades da Galácia. E São Paulo, informado disso, escreve, portanto, esta carta, esta missiva. Então, a última pergunta, a última questão, fica fácil da gente entender. Para que esse texto foi escrito? Para que este livro, esta carta, foi escrita pelo apóstolo Paulo? Ou seja, qual a finalidade? Qual era o objetivo? Era exatamente reafirmar a sua autoridade apostólica junto aos Gálatas e restabelecer a autenticidade do seu evangelho, do evangelho pregado por ele, por Paulo, porque foi questionado pelos judaizantes. Tanto foi questionado o evangelho de Paulo como não autêntico. Esses judaizantes espalharam boatos, mexericos de que Paulo estava criando um outro evangelho, um outro Jesus Cristo. Tá? E também a própria autoridade apostólica, porque eles colocaram em questão a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo então diz que é tão apóstolo quanto os outros 12, quanto Pedro, quanto Tiago, quanto João, que ele mesmo afirma, deram as mãos a mim. Pedro, Tiago e João, no concílio de Jerusalém, deram as mãos a Paulo para promover essa abertura da igreja ao mundo gentil, ao mundo pagão, não apenas ao mundo judeu da sinagoga. Então, aí vocês têm uma visão geral, uma contextualização, uma introdução à leitura desse texto da Epístola aos Gálatas, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E aí se torna mais fácil vocês lerem e compreenderem, entenderem tudo aquilo que São Paulo escreve nesse texto. Está aí, portanto, este último episódio desta série sobre o mês da Bíblia, a respeito sobre a carta de São Paulo aos Gálatas, que é o texto que está sendo estudado, indicado para estudo este ano pela Igreja.